pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema da industrialização. Agora que vocês já sabem como se deu e quais foram os processos fundamentais para o desenvolvimento industrial brasileiro, eu quero que vocês comecem a refletir e a estabelecer comparações da industrialização do nosso país em relação aos diversos tipos de industrialização que ocorreram em outros tempos e em outros países. Assim, na aula de hoje, nós vamos começar pela pioneira no processo de industrialização, aquela que desbravou a transformação da matéria-prima por meio do uso de máquinas, a Inglaterra. Dessa maneira, nós vamos tentar entender quais foram as causas desse pioneirismo inglês no processo de industrialização, quais foram os fatores locacionais que fizeram com que as indústrias conseguissem se desenvolver lá, logo no início do processo de industrialização, e finalmente vamos tentar dar uma passada rápida para entender quais são as indústrias que continuam no país até os dias de hoje. Portanto, gente, eu gostaria de começar essa aula falando sobre os fatores políticos, econômicos, sociais e geográficos que favoreceram esse desenvolvimento industrial inglês. O primeiro deles que eu queria apontar é o acúmulo de capital que a Inglaterra teve por conta do sucesso dela durante a doutrina mercantilista, levando em consideração que esse acúmulo de capital foi fundamental depois para o investimento desse montante no desenvolvimento da indústria. Podemos destacar como fator político o fato da Inglaterra ter sido a primeira a consolidar uma monarquia parlamentar, que limitava a atuação política da nobreza e que dava espaço para a burguesia se manifestar por meio do parlamento. E por que isso foi importante, Mirelle, para o desenvolvimento industrial? Porque a burguesia, ela começou a institucionalizar, a levar para a política a valorização da livre iniciativa, do livre comércio e da propriedade privada. Valores extremamente importantes para o desenrolar e para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Um outro fator que a gente precisa ressaltar é a existência de elementos naturais que favoreceram esse processo de industrialização, como, por exemplo, a abundância de ferro e de carvão mineral no território inglês. Assim como o carvão ele era importante para o fornecimento de energia que passou a ser utilizada ao longo do século XVIII, o ferro era uma matéria-prima muito importante para a consolidação das máquinas que seriam utilizadas nessa indústria. Se formos analisar um aspecto geográfico em relação ao formato da Inglaterra, não podemos esquecer que ela está em uma ilha, na ilha da Grã-Bretanha, que ela divide com Escócia e País de Gales. E por que esse formato insular ele era importante? Primeiro, que o isolamento inglês em uma ilha acabou forçando a Inglaterra a investir na indústria naval, porque por meio das hidrovias ela conseguiria se comunicar com outros países. Inclusive, vale ressaltar que foi extremamente importante para o acúmulo de capital inglês o fato da Inglaterra ter conseguido se destacar pela sua marinha mercante. Uma outra questão importante em relação ao seu formato insular é que a Inglaterra acabou tendo um isolamento territorial em relação às guerras que aconteciam no resto da Europa, o que não levava à devastação para o seu território. Um outro aspecto que acabou favorecendo o processo de industrialização inglês tem a ver com a questão da difusão dos ideais protestantes. Por quê? A reforma protestante ela traz uma nova forma de conceber o lucro. Se para a Igreja Católica o lucro e a usura eram pecados, a partir de agora, a concepção protestante, a religião protestante, principalmente no caso da Inglaterra calvinista, ela vai trazer a ideia de que o lucro é uma forma de bênção divina. E isso vai legitimar e fortalecer o discurso da burguesia, que era a parcela da sociedade mais interessada no desenvolvimento industrial. Por fim, nós podemos falar de um aspecto social importante que tem a ver com as leis dos cercamentos dos campos. Os cercamentos, eles geraram uma privatização das terras. Só teria acesso às terras quem pudesse pagar por elas. Essas leis se iniciam no século XVI, mas elas vão se intensificar ao longo do século XVII. Com isso, apesar das terras comunais elas pertencerem à nobreza,
quem trabalhava nelas eram os camponeses. Quando essas terras elas passam a ser privatizadas, só quem pode pagar por elas é quem pode ter acesso a elas, parte desses camponeses acabam ficando como mão de obra ociosa. E, a partir disso, eles vão praticar o êxodo rural e vão buscar uma forma de sustento e de trabalho nas cidades, constituindo o que nós conhecemos como exército industrial de reserva. Como a oferta de mão de obra ela era muito maior do que a oferta de empregos e, ao mesmo tempo, não existiam direitos trabalhistas, essa mão de obra ela podia ser muito explorada e, dessa forma, a burguesia industrial que se consolidava poderia, inclusive, extrair o máximo de lucro possível do seu trabalho. Por outro lado, não podemos esquecer que os cercamentos, eles vão favorecer a mecanização do campo. Quem pode pagar pela terra tem dinheiro para investir nela também. Investir em mecanização, substituir parte daquela agricultura pela criação de ovelhas. Essas ovelhas, por sua vez, vão fornecer matéria-prima para a indústria têxtil, que é uma das primeiras indústrias de bens de consumo não duráveis que vai se desenvolver na Inglaterra. Ao mesmo tempo, o aumento do potencial de produção alimentícia por meio dessa mecanização do campo vai fazer com que surja uma forma de alimentar a população que vivia e trabalhava nas cidades. Então, agora que vocês já entenderam quais foram os principais fatores que impulsionaram a Inglaterra na primeira Revolução Industrial, nós vamos falar sobre quais foram esses fatores locacionais que atraíram a indústria. O que fazia uma indústria se fixar em um determinado lugar? Assim, nós podemos falar da fonte de energia, já citei o carvão anteriormente. As indústrias, como eu já havia dito, elas vão se situar ao redor das bacias carboníferas, fonte de matéria-prima, proximidade com os portos, que é uma maneira, inclusive, de escoar a produção inglesa, oferta de mão de obra para trabalhar nessas indústrias e, por fim, mercado consumidor. Porque nós não podemos esquecer que, nesse momento, nós estamos falando de final do século XVIII. Os sistemas de transporte, eles não eram tão desenvolvidos. Então, contar com o mercado consumidor local era importante. Apesar de que, né, gente, vale ressaltar que esse mercado consumidor ele não tinha um poder aquisitivo tão elevado, porque apesar da mão de obra utilizada na indústria ser uma mão de obra assalariada, a princípio os salários eles vão ser muito baixos. Enfim, nós podemos falar das primeiras indústrias que se desenvolveram com essa primeira Revolução Industrial inglesa. Destacamos então a siderúrgica, a indústria têxtil, a indústria naval já no início do século XIX e a indústria de bens de capital, que é aquela que vai fornecer maquinários para a agricultura. Só que, gente, vocês devem estar se perguntando, será que a Inglaterra funciona nesse esquema até hoje? Será que ainda são essas as indústrias que são mais fortes na Inglaterra? Será que as cidades de Yorkshire, Midland, Liverpool, Glasgow, Londres, elas ainda têm um desenvolvimento industrial tão forte assim? Será que o padrão de localização das indústrias inglesas continua o mesmo? Não, gente. Algumas mudanças aconteceram. Posso dar um exemplo para vocês. Aquela dependência gigantesca que a Inglaterra tinha, que a indústria inglesa tinha em relação ao carvão mineral, ela vai diminuir bastante. Tanto que hoje em dia, as principais fontes de energia utilizadas na Inglaterra são gás natural, petróleo e eletricidade. Por esse motivo, nós já percebemos que não é necessário mais que as indústrias se situem lá naquelas cidades que elas se alocaram durante a primeira Revolução Industrial. Isso gera uma mudança na lógica do padrão de organização espacial, a decadência de algumas áreas, a saída de algumas indústrias da Inglaterra, mantendo só a sede lá e dispersando as suas montadoras pelo mundo, em busca de outros fatores locacionais que barateiem os custos de produção. E o que a gente percebe é que hoje em dia na Inglaterra, o Centro-Sul é a área de indústria de alto valor agregado, como, por exemplo, a eletrônica, a aeronáutica, a indústria de biotecnologia e a indústria automobilística.
Via de regra, essas indústrias de valor agregado mais alto, produtoras de tecnologia, elas vão acabar procurando proximidade com tecnopolos, que são centros produtores de tecnologia, que via de regra tem mão de obra qualificada, investem em capital de risco e que visam sempre lançar uma indústria de ponta. Assim, nós podemos citar como exemplo a proximidade de um parque industrial inglês do Tecnopolo de Cambridge e no oeste de Londres, no corredor oeste. Tá certo, galera? Então é isso, finalizamos por aqui o processo de industrialização em inglês. Na próxima aula falaremos do processo de industrialização dos Estados Unidos. Um beijo!